Nesse episódio do Cybercop, ocorre aí uma nova investida da Destrap. Aparece, digamos assim, um novo elemento, a mulher misteriosa, com um chapéu, enfim. E essa mulher, ela tem umas criaturas que são submissas a elas. Essas criaturas, essa submissão, digamos assim, é a mesma situação, digamos assim, dos androides da Destrap, quando a Madame Dummy acionava o Dr. Einstein. A Luna é irmã do falecido Dr. Einstein, o cientista Einstein, que o professor Floyd aciona, enfim. São a mesma coisa, mas, enfim, ali eles são umas espécies, criaturas, uma espécie de feras dela. E cada criatura ali representa, por ela ser a rainha das feras, enfim, das bestas, representa mais ou menos um animal. Aí tem o tigre, tem a tartaruga, a águia e a salamandra. Enfim, aí cada um com suas habilidades. E ela apresenta ali as suas criaturas, ela invoca, na verdade, suas criaturas, e aí eles fazem ali um certo... uma estátua ali. Houve um caso de decapitação. O quê? Tá falando numa da praça da cidade, e eles cortam a cabeça dessa estátua. E aí lá no Zack é acionado o alarme, e aí o Yazawa diz, olha, houve um caso de decapitação. E aí todo mundo ficou horrorizado, Takedo e Ryo, tipo, mas tá falando sério? Como isso pode acontecer? Enfim. E aí o Cybercop entra em ação e vão verificar. E aí quando eles chegam na praça, lá tá a polícia convencional ali, e eles perguntam, que houve aí, que caso é esse de decapitação, quem é a vítima, enfim. E aí o policial fala pra eles, olha, não foi... não vou dizer que é uma vítima, mas enfim, a vítima foi... Daí o policial aponta pra estátua, então tiraram a cabeça da estátua. E aí depois eles voltam pra base, e essa cabeça que foi tirada da estátua, ela tá ali em cima da mesa que fica ali no centro ali, mas aí, claro, o episódio não nos dá isso, mas eu fico me questionando como essa cabeça foi chegar lá. Se ninguém entra na base do Zack. Enfim, o episódio deixa isso a desejar, mas vai do nosso imaginário também, mas enfim, a cabeça tava lá. E aí eles dizem, olha, eles conversando entre eles, alguém quer brincar com a polícia, enfim. E aí o Capitão Moda diz, isso é uma provocação à polícia e à paz de Tóquio. Mas daí do nada, a cabeça começa, brilham os olhos da cabeça, aqueles olhos vermelhos, mais ou menos parecidos com o do Júpiter, quando ela aciona a Cyberforce. E a cabeça começa a falar, Cybercop, o próximo dono da cabeça será um de vocês, enfim. Na verdade faz uma ameaça. E a cabeça faz uma provocação, ó. Amanhã, na área tal, na doca tal, levem algum de vocês. Enfim, tá convocando para um combate. Aí a cabeça começa a sair uma fumacinha ali, e na verdade... E nessa briga aí, o Akira... O Takeda quer ir, mas o Akira diz, não, sai daqui, amador. Eu sou o líder do grupo, eu vou. Enfim, quem vai é o Akira. Aí o Akira chega lá com a viatura. E aí tem uma hora que daí ele tá olhando, enfim, depois ele encontra, é o Tigre, se eu não, é o Tigre que vem de encontro a ele, isso. E aí usar aquele tema ali que fica lá perto do mar, são containers, né? Um mais elevado que o outro, mas enfim. Aí tem uma hora que o Tigre fala assim pra ele, olha, a nossa luta já começou. E ele tira, ele tem um disquete ali, ele pega esse disquete, só que esse disquete ele tem um detalhe, esse disquete como se ele abrisse umas lâminas ao lado dele, para ficar um... Como é que é o nome daquele... Para entender mais ou menos o imaginário de vocês vão ver as imagens aqui. Aquele negócio que os ninjas usavam, que tem umas lâminas, o Jiraiya usa também, enfim. Ele lança
o disquete em direção ao Akira e o Akira pega. E quando o Akira pega, ele já é cortado, sim, tem lâminas ali, né? Só que as lâminas estão envenenadas. E aí o Akira, vocês da Destrap são todos iguais, enfim, jogam sujo. E é claro, o efeito do veneno o Akira começa a ficar olhar meio ruim, enfim. Aí vai haver um ataque ali, o Júpiter aparece e salva o Akira. E aí depois, enfim, estão os demais ali e a Tomoko diz bom trabalho, enfim. E aí o Akira diz, olha, eu caí, peguei a lâmina com veneno, enfim. Daí ela diz, enquanto isso eu levo ele pro hospital. E eles ficam no combate ali. E aí tá, o Júpiter de encontro ao Tigre, e aí o Tigre diz, você que é o Júpiter, enfim. E aí se começa ali, então assim, ele tem um determinado sufoco, e aí tem uma hora ali, o Tigre tem os seus bumerangues, tem uma hora que aparece um outro integrante ali que você consegue desviar, fazendo com que o bumerangue ataque a tartaruga. Mas quando acertou a tartaruga ali, a tartaruga tá caída, o Júpiter diz pro Tigre, olha, infelizmente você perdeu um companheiro seu. E aí o Tigre responde pra ele, será que perdi? E aí do nada começa a sair bem, mesmo assim eles têm dificuldades. Aí depois chegam os demais, daí ficam, agora temos 4 contra 2. E do nada, de dentro de um container aparecem os demais, mais 2 criaturas de Luna, são 4 ao todo. Daí ficam 4 contra 4. Aí tem uma hora que tem ali um pequeno conflito entre eles, e aí os chegam lá na base do Zack, eles são advertidos pelo Capitão Oda. E o Capitão Oda diz, olha, vocês, em tom de xingamento com eles, vocês acham que vão... E aí fica perguntando mais uma vez, como é que o Lucifer entrou no alojamento se a base é lá embaixo, enfim. Ele entrou, o Bylon aquela vez entrou, mas o Bylon era um convidado do Capitão Oda, mas como é que o Lucifer entrou? Enfim, também não vamos discutir isso, porque nós só estamos falando o que acontece ali. Mas quando o Lucifer está lá, o Lucifer está colocando um disquete no computador. Talvez, muito provavelmente, seja o mesmo disquete que envenenou o Akira, mas na verdade ali, para estar no computador o disquete está sem as lâminas, né? Enfim, mas provavelmente é o mesmo. E ali naquele disquete, quando o Lucifer bota aquele disquete no computador, aparecem os 4 lutadores. E aí quando eles chegam ali no seu alojamento, aí eles avistam o Lucifer. O que tá fazendo aqui? O Akira fala, seu miserável, enfim. E aí o Lucifer fala, olha, Tigre, um bom atirador de bumerangue. Tartaruga, enfim, tem o seu casco de proteção. Águia tem a sua habilidade. Salamandra é invencível. E ele diz, olha, vocês não conseguirão vencê-los. É bom começarem a treinar coisa nova. E o Akira, na verdade, ele teima. Como tu vai dizer que nós não vamos vencer? Enfim, ele até tem uma briguinha ali com o Lucifer. E aí o Lucifer se desvencilha dele e diz assim, olha, vocês são muito inocentes. Se brigarem assim, os inimigos vão me derrotá-los. E aí, o que o Capitão Oda advertiu eles, cara, pra incentivá-los a treinar coisas novas, junto com o que o Lucifer falou ali, mostrou pra eles, na verdade, eles botaram na cabeça deles, nós temos que treinar novas coisas. E aí cada um deles vai treinar alguma coisa. E eles, digamos assim, aprimorar suas habilidades. O Takeda, por exemplo, ele pega umas bolas de beisebol ali, que estão em umas cordas. Aí as bolas se movem ali. E ele está treinando, aprimorando ali, treinar sem ver, sei lá, aprimorar outros sentidos. Enfim, tem uma hora que ele pega a bola ali e ele aprimorou isso, porque ele disse, às vezes eu não vou conseguir ver o Tigre, enfim, pela sua habilidade. O Osamu, ele disse, minha velocidade, enfim. Então, a minha velocidade eu tenho que aprimorar tal coisa.
ela vai cortar melhor que uma faca, enfim, melhor que um laser, na verdade, uma faca simples corta melhor que um laser. E ele joga uma maçã pra cima e ele consegue descascar uma maçã e cortá-la, enfim. O Marte, ou no caso é o Akira, ele diz, olha, a força de Marte é... A unidade cyber de Marte é forte, mas enfim, essa força é a sua... Só isso é a sua fraqueza. Enfim, ele começa a treinar, ele arremessa uma... Ele diz, olha, se eu unir essa força com a velocidade de Mercúrio, ele arremessa uma mala pesada para cima e depois pega essa mala. Depois ele, na verdade, é aliar com o tempo, ele arremessa essa mala para cima e dá a intenção ali que ele está mexendo umas cartas e depois, rapidamente, né? Depois ele consegue pegar a mala novamente, enfim. O Ryoji está treinando ali umas velas ao seu lado, também treinando ali uma habilidade ali, enfim, como se fosse um ioiô, e ele consegue apagar as velas. Tá, enquanto eles estão treinando, a Tomoko sai para fazer a ronda por eles. Enfim, e em determinada feita, a Tomoko sozinha, na viatura, ela é pega pela Luna. E aí, enfim, é notificado, a Luna notifica lá o... Chega o chamado de emergência lá pro Zack, enfim, a Luna os provocou. E aí ela botou como se fosse, ela correntou a Tomoko num local lá e botou como se fosse uma bomba relógio ali para explodir. Enfim. E aí tá. No alojamento eles dizem, não, ela foi longe demais, enfim. E eles se preparam e vão de encontro a Tomoko. Quando eles chegam no local lá, eles se equipam das suas cyberarmas e quando vão, a Luna tá ali, ela diz assim, ó, esses imbecis não sabem o poder das minhas criaturas, enfim. Quando eles vão salvar a Tomoko ali, aparecem as criaturas. E aí o Júpiter tem uma luta com o Tigre ali, e novamente, todos eles, na verdade, quando estão lutando ali, eles vão tomar aquela pressão, porque essas criaturas da Luna são fortes. E aí o Júpiter tá lutando, tá tendo a luta ali, e aí tem os bumerangues do Tigre, tem, enfim, toda a sua habilidade, seus golpes. E aí tem uma hora que o Júpiter, ele resiste ali, mas ele diz assim, olha, tem uma hora que a visão dele é atingida. Acho que isso já tinha acontecido numa luta com ele contra o Lúcifer. Não sei se é contra o Lúcifer, mas tem aquela do velho Cid, que lembra que o velho Cid falou pra ele os olhos do coração, enfim, que ele vence sem a visão física ali, um prejudicial. E a mesma coisa acontece aqui, mas claro, aí não é questão dos olhos do coração. Quando ele fez o treinamento dele ali, cada um deles treinou a sua habilidade, ele treinou com as bolinhas de beisebol ali, ele aguçou os sentidos, treinar sem a visão. E aquela hora que ele consegue pegar a bola. E tem uma hora que ele é atingido pelo Tigre e ele diz, olha, eu não vou conseguir vencê-lo, enfim. Mas se eu conseguir aguçar os meus sentidos, e o Tigre tinha dito pra ele, olha, essa tua arma não vai conseguir derrubar a minha. No caso, a cyber arma que está equipada na mão dele. E aí tem uma hora que o Júpiter ele se assenta, e o Tigre fala pra ele, tá, mas tu desistiu de lutar, enfim. E aí quando o Tigre arremessa o seu bumerangue pra acabar com o Júpiter consegue se desvencilhar do bumerangue, no caso ele dá um mortal por cima, e consegue ainda pegar o bumerangue de volta, ele pega o bumerangue e consegue acabar com o Tigre. A mesma coisa depois faz o Mercúrio, usa a sua velocidade e consegue acabar com uma das criaturas. O Marte, ele consegue... Ali lembra que ele treinou o Akira quando ele estava lá? Ele jogava a mala para cima e buscava, enfim. E aí tem uma hora que ele faz mais ou menos como se fosse no treinamento. Não atacar a tartaruga ela consegue se defender com o seu casco. E tem uma hora que ele joga a arma pra cima
E ele vai provocar o tartaruga e chuta o tartaruga. Aí no que ele chuta o tartaruga, a arma tá em cima. E tem uma hora que o tartaruga vira, e do que ele tá virando, a arma tá descendo, lembra? Unir a força de Marte com a velocidade de Mercúrio. Ele foi veloz, pega a arma, sua, digamos assim, sua bazuca, e consegue destruir o tartaruga. Depois o Saturno tem um encontro com o outro ali, que acho que é o Salamander. E aí tá, mais uma vez o Salamander cai no chão e ele consegue. Ele fica invisível. Daí o Mercúrio de novo, o Saturno de novo, enfim. E aí tá. Ele fica ali procurando. Depois tem um truque ali da sombra, enfim. Tem uma hora, lembra que ele treinou a habilidade dele com aqueles ioiô, enfim. E tem uma hora que ele consegue, achei, enfim. E tá lá em cima e ele consegue, da sua cyberarma sai um gancho, como se fosse aqueles ioiô que ele treinou. Consegue destruir o Salamander, enfim. Aí tá, eles venceram, teoricamente, as criaturas de Luna. Todos eles explodiram. Quando eles estão indo buscar a Tomoko, indo de encontro a Tomoko, os 4, na verdade, quando eles estão, o Júpiter está indo ali de encontro a Tomoko, aparece as criaturas de novo. E, na verdade aparece, se eu não me engano, é só o tigre. E ele diz, olha, vocês são... O nosso corpo vai ser sempre recriado pela nossa mestre, enfim, pela Luna. E aí, o Júpiter, digamos assim, ele sai correndo para eles lutarem ali fora. E depois tem uma hora que aparecem as 4 criaturas. Lembra, eles são invencíveis, eles sempre serão reconstruídos. As 4 criaturas de Luna estão contra o Júpiter. E aí, nesse momento, aparece o Lúcifer voando no seu Gigamax. E ele não está com a unidade Cyber aí nesse momento. E aí, enfim, são 4, aparecem as 4 criaturas, digamos assim, são 2 contra 4, 2 para cada um. E aí o Júpiter vai manifestar sua Cyber Force, quando ele está em perigo, enfim. E nesse momento o Lúcifer ele se reveste da sua unidade. E aí após ser transformado, enfim, 2 contra o Júpiter e 2 contra o Lúcifer, teoricamente. O Lúcifer manifesta o seu poder, aquele cyber gravitador, e no mesmo momento o Júpiter manifesta a Cyber Force e dá aquele golpe, o Cyber Onda de Choque, o choque total, enfim. Aí um para cada lado, aquele negócio, como eu sempre digo, parece poder, negocinho de videogame. O poder do Lúcifer destrói 2 das criaturas de Luna. E o de Júpiter destrói os 2 também. Agora os destruíram definitivamente. E aí, depois, o Lúcifer tinha dito pra ele, não gosto de lutas desleais, enfim. Depois eles vão salvar a Tomoko. E a Tomoko, porque vocês demoraram tanto, enfim. Mas na verdade aquele relógio que a Luna deixou ali do lado da Tomoko é uma falsa bomba, não é uma bomba verdadeira. É só pra assustar, enfim. Mas o importante é que os Cybercorp venceram as criaturas de Luna e a Tomoko foi salva. Mas a Luna ainda diz, eu ainda vou eliminá-los. Enfim, mas os Cybercorp, por esse momento, vencem mais um.